A Deus, irmãos, a Igreja de Jesus jamais será abalada porque ela não está edificada sobre uma personalidade humana. Ela está edificada sobre Jesus Cristo, a rocha inabalável. Irmãos, Deus tem abençoado de uma forma muito generosa a Igreja Batista Betel, e nós temos sido testemunhas e beneficiários de tanta bênção que Ele tem, pela sua misericórdia e graça, nos proporcionado. E o nosso ministério de oração também tem uma comemoração muito especial, porque nós temos orado tanto pelos pedidos que os irmãos nos apresentam, e hoje nós queremos reservar aqui 5 minutinhos do nosso tempo de reflexão para ouvir um testemunho daquilo que Deus fez e da grande obra que Deus tem feito através das nossas orações. Eu quero, com muita alegria, chamar aqui rapidinho o irmão Humberto. Se quiser vir, a irmã Simone também pode vir. Irmão Humberto manifestou um desejo aqui de compartilhar com a igreja uma grande bênção que ele recebeu nesses dias. Obrigado, pastor Pedro. Meus irmãos, muito bom dia. Eu estou um pouco envergonhado porque eu tenho acompanhado há pouco tempo a igreja e eu tenho percebido que aqui não se tem essa cultura de dar testemunho. Mas eu me vejo na obrigação de manifestar. Primeiro, a graça e a honra é para o Senhor nosso Deus, é a Ele sempre. Dizer para os senhores o seguinte: eu fiquei muito honrado com a oportunidade que eu tive de quantidade de pessoas que fizeram oração em favor de um procedimento que eu precisava fazer, da intercessão que houve, e Deus realmente atendeu a todos aqueles que oraram. Eu não pedi, eu tenho uma cultura de não pedir nada a Deus, eu só agradeço. E eu estava numa expectativa muito grande, porque eu tinha que passar por um procedimento cardíaco. Eu me considero um homem de ferro, eu nunca tive nada, eu não tomo injeção, eu não tomo vacina, eu venho carregando isso comigo. E agora, recentemente, eu tive a infelicidade de, num procedimento normal, natural, eu descobri um problema cardíaco, em princípio grave. Isso me incomodou muito, muito, muito. E quando eu soube do risco que eu corria de uma intervenção cirúrgica cardíaca, da gravidade que é, do nível que é, da proporção que é, isso me incomodou muito, muito, muito. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade comigo, como sempre foi, Ele me honrou, me livrando disso, me proporcionou coisas que eu jamais imaginei. Quando eu adentrei o bloco cirúrgico, naquela situação que muitos aí já passaram e sabem o que é, o constrangimento que é de você chegar ali nu, exposto totalmente, ali você vê que você não vale nada, e que se não tiver a intervenção de uma coisa muito, muito, muito superior, você não sai dali. E nessa hora eu fraquejei, não vou negar, eu fraquejei, mas Deus me proporcionou a bênção de eu não precisar passar por essa intervenção cirúrgica tão grave. O procedimento foi bem menos agressivo, não foi tão invasivo quanto a expectativa que eu tinha. Tive o privilégio também de ter o acompanhamento da Simone dentro do bloco cirúrgico. Isso me trouxe um conforto muito grande, o fato de ela ser médica facilitou isso. Tive também a honra de ter a Simone me acompanhando o tempo todo que eu fiquei no CTI, coisa que não é normal, o fato de ela ser médica, novamente ao registro, que Deus deu essa bênção e me confortou muito. Então, agradecer a Deus também a intervenção do pastor Pedro. Eu vou me referir ao pastor Pedro, ao pastor Tiago e ao pastor Levi, que foram as pessoas com as quais eu mais tive contato. Mas o fato de eu não citar o nome de A, B, C ou D, em nome de Jesus eu imploro, tenho a compreensão, que eu tenho consciência de que toda a igreja se empenhou, e se não fosse o empenho dos meus irmãos, eu não estaria aqui hoje para testemunhar isso. Muito, muito obrigado a Deus, primeiramente, por ter usado essas pessoas que intercederam por mim, e ao Senhor Deus, que então atendeu, e eu estou aqui hoje para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Muito obrigado a essa igreja. Amém. Amém. Graças a Deus, o Senhor é bom e Ele atende as nossas orações. Ele nos ouve, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Abra sua Bíblia, nós vamos continuar a nossa exposição da carta de Tiago. Então, abre em Tiago, capítulo 2.
Nós já falamos na semana passada e retrasada também sobre esse primeiro aspecto do capítulo 2, que é, sobretudo, a diferenciação entre ricos e pobres dentro da igreja, que era uma prática muito comum naquela sociedade, haja visto já haver sido naturalizado a exploração do rico sobre o pobre naquela comunidade, e, de uma forma muito evidente, essa prática, que era naturalizada na sociedade, estava agora também influenciando o comportamento dentro da igreja. Por isso que Tiago escreve de uma forma muito incisiva o capítulo 2, nos exortando, sobretudo, a não fazermos acepção de pessoas. Talvez essa seja a grande tônica aqui do capítulo 2, esses primeiros 13 versos, o Tiago exortando a comunidade para que eles não distingam entre pobres e entre ricos. E, irmãos, isso é uma marca da igreja cristã. Na igreja cristã, nós não podemos rotular ninguém, como nós aprendemos na semana passada. Na comunidade dos nascidos de novo, não existe rico e pobre, não existe negro, não existe branco, embora a nossa cultura sistematicamente tenta colocar uma barreira entre ricos e pobres, entre negros e brancos, entre cultos e não cultos, entre prestigiados e desprestigiados. Mas nós temos aprendido na nossa caminhada cristã que na igreja não existe essa distinção. Todos nós somos conhecidos como irmãos, né? Todos temos o mesmo status diante de Deus, nós somos filhos de Deus. E essa pessoa que está assentada ao seu lado é o seu irmão. E temos aprendido também que a igreja não é um clube social, porque no clube social você se filia por algum tipo de afinidade, não é? Mas a igreja é uma comunidade de irmãos que nós não escolhemos, Deus escolheu para nós. Então, essa pessoa que está sentada ao seu lado, Deus escolheu para que estivesse sentada ao seu lado. E antes de qualquer outra coisa, ele é o seu irmão em Cristo. Nós vimos isso na semana passada, de forma resumida, o conteúdo dessa primeira exposição, mas eu queria apenas fazer aqui algumas pontuações ainda, antes de nós introduzirmos um tema que é muito central na argumentação de Tiago, que é do capítulo 14 em diante, que ele vai denunciar a falsa religião. A partir do verso 14, Tiago é muito incisivo, fazendo a distinção entre a verdadeira religião e a falsa religião. Nós vamos ver isso, então, depois da nossa ceia ágape. Mas eu queria fazer ainda algumas observações nessa primeira porção do capítulo 13, que eu considero que são pertinentes para a nossa reflexão nessa manhã, nosso entendimento. O primeiro deles é que Tiago vai argumentar que nós não devemos fazer acepção de pessoas, e ele vai dizer que nós não devemos fazer isso, primeiro, porque Deus é quem elege os seus filhos. E ele vai dizer que, de uma forma muito clara, que Deus elege o pobre também, elege o rico e elege o pobre. E nós vimos aqui também que, muitas vezes, Deus privilegia as pessoas mais humildes e coroa essas pessoas com dons, com talentos, né? Justamente porque o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, né? Lá fora, as pessoas mais aptas, elas sobressaem. Mas dentro da igreja, muitas vezes, os mais simples são aqueles que são cheios da graça de Deus, da sabedoria de Deus, e isso subverte toda a nossa maneira de pensar esse reino que é um reino de ponta cabeça. E Tiago, então, vai argumentar que Deus elegeu os nossos irmãos, por isso nós não devemos, de forma alguma, fazer acepção de pessoas. No verso 5, ele diz: amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu àqueles que o amam? Então, o que nos capacita a estar diante de Deus, meus irmãos? Não é a cor da nossa pele, não é o nosso status social, mas é o nosso amor e a nossa eleição para com Deus. Então, o que nos torna, de fato, cidadãos do reino de Deus é a eleição por parte de Deus e o amor que Ele colocou, que Ele derramou no nosso coração para que possamos o servir. Verso 6, ele diz: no entanto, vocês desprezam
os pobres. Por acaso, olha só, aí ele vai ir justamente na jugular daquela comunidade que privilegiava os ricos e colocava os ricos no lugar de destaque, nos ajuntamentos, nas reuniões, não é? E ele vai dizer, por acaso não são os ricos, é uma experiência deles, que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles os que blasfemam um bom nome que foi invocado sobre vocês? Não é essa experiência que vocês têm na vida social de vocês? Não são os ricos que podem pagar os bons advogados? Não são eles que muitas vezes roubam vocês? Ora, vocês têm essa experiência aí fora, na sua vida social, e por que vocês vão privilegiar os ricos dentro da igreja? Não faz o menor sentido. Se vocês de fato observam a lei do reino de Deus, isso é fantástico. Conforme isso é exposto na Escritura, ame o seu próximo como a você mesmo, vocês fazem bem. E aqui, irmãos, tem um ponto muito importante que eu gostaria de chamar a nossa atenção nessa manhã. Por que Tiago dá justamente esse exemplo do mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos? E essa afirmação de Tiago me fez lembrar muito um filósofo. Ele é alemão, mas ele é naturalizado norte-americano, que ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte: a gente começa a salvar a humanidade uma pessoa de cada vez. E o resto, o que passar disso, é delírio romântico ou então delírio político. O que o Charles Bukowski vai dizer? Vai dizer o seguinte, que é muito genérico você dizer que você ama a humanidade. É muito comum você ver assim, nossa, eu amo a humanidade. Mas cadê a humanidade? Cadê o CPF dessa humanidade? O que o Charles está dizendo é o seguinte, que nós precisamos amar o indivíduo, é a pessoa. É muito fácil você dizer que ama a todos, mas muitas vezes você odeia o seu vizinho. Né? Muitas vezes você não suporta o irmão que está sentado ao lado na igreja, você distingue ele. E você diz que é um defensor da humanidade e que se importa com a fome na China, ok, com a fome na África, mas você se importa com a fome daquela pessoa que está ali, pertinho da sua casa? Irmãos, isso é delírio. O Charles vai dizer, isso é um delírio romântico. Existe um ideal romântico na nossa cultura que muitas vezes tiram a face das pessoas. E nós amamos de forma genérica e não de forma pessoal. Então, o grande desafio que Tiago nos impõe não é a gente amar a humanidade de forma genérica. Porque isso é intangível, isso não muda a vida de ninguém. O desafio é você amar aquela pessoa que está ao seu lado. O desafio é você atacar aquela necessidade que está ali, de carne e osso, do seu lado. Esse é o grande centro do Evangelho. O Evangelho, portanto, nos convida a uma relação pessoal com o nosso próximo. E essa palavra próximo é muito interessante, porque justamente é isso. O próximo é aquele que você vê. O próximo é aquele que você conhece. O próximo é aquele que está ali do seu lado. Esse irmão, assentado ao seu lado, é o seu próximo. E você precisa amá-lo. E você precisa, então, se identificar com ele nas suas alegrias e nas suas tristezas também. Isso é um ponto fundamental. O segundo ponto aqui, Tiago, no verso 12, vai dizer o seguinte: assim fale e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre aqueles que não usou de misericórdia, a misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo. Tiago vai nos lembrar que nós seremos julgados pela lei da liberdade, e isso é fantástico dentro de um contexto onde o dinheiro parecia influenciar de uma forma muito direta a conduta daquela comunidade. E, mais uma vez, a fala aqui do Tiago me fez lembrar um outro filósofo. Hoje é uma aula de filosofia nessa manhã. Eu vou citar 3 filósofos, né, tentar. O segundo é um filósofo chamado Epiteto. Não sei se alguém já ouviu falar do Epiteto. Epiteto é conhecido como filósofo da liberdade, mas, curiosamente, ele era um escravo romano. E ele dizia que ele era o homem mais livre. Ele era totalmente livre e completamente desprovido de qualquer amarra sobre ele, o que despertava uma grande ira do seu
do seu dono, que era um romano muito cruel, chamado Epafrodito. Não Epafrodito da Bíblia, na Bíblia tem um Epafrodito também, mas Epafrodito era o dono lá do Epiteto, e o Epafrodito ficava assim furioso, porque como Epiteto vai dizer que ele era homem livre, se ele era um escravo? Aí o Epiteto vai argumentar com o próprio dono, ele era um homem corajoso, ele diz assim, olha, você não tem nada que me interessa, eu me deixo escravizar por aquilo que me interessa, por aquilo que eu amo, por aquilo que eu considero virtuoso, por aquilo que eu considero verdadeiro. O que você tem? Tudo que você tem não me interessa, eu não quero a sua riqueza. Eu não quero o seu status. Eu quero a virtude. Eu quero fazer a coisa correta. Então, quem é virtuoso, quem prega a virtude, esse me tem cativo. Desse eu sou escravo. Mas você não. Do seu dinheiro eu jamais serei escravo, porque eu não desejo o seu dinheiro. Irmãos, isso é fantástico para a nossa compreensão do Evangelho, porque Cristo já nos libertou, meus irmãos. Cristo já nos libertou de qualquer amarra desse mundo. Portanto, o dinheiro não pode nos escravizar, gente. A gente não pode ficar escravos do dinheiro. Eu vi uma palestra sobre generosidade essa semana que me chamou muita atenção. O argumento do camarada não é cristão, mas ele diz uma coisa interessante. Ele diz que nós vivemos num mundo onde foi incutido na nossa cabeça que nós vivemos num mundo escasso, onde os bens são escassos, onde a riqueza é escassa, onde tudo vai faltar, e nós somos treinados, então, a acumular, para que um dia nada disso nos falte, não é? Então, a gente fica com aquela tensão o tempo todo, será que vai me faltar amanhã? Aí ele vai dizer que esse pensamento está na contramão da criação, porque o mundo é um mundo generoso, o mundo transborda de recursos, né? Então, nós precisamos reconfigurar a nossa mente a partir da realidade que nós temos, que é uma realidade de prosperidade. E muitas vezes nós cristãos que temos conhecimento do Criador de todas as coisas, aquele que é o generoso, com G maiúsculo, por excelência, nós ficamos tão mesquinhos, gente, e tão escravizados ainda dos recursos, e tão amedrontados em relação ao futuro, e ficamos tão inseguros muitas vezes, por isso nós nunca achamos que temos para dar. Às vezes a gente não compartilha, porque a gente sempre acha que vai faltar para a gente. Gente, isso é completamente contrário à ética e à lógica do reino de Deus. Porque Deus é o Deus de toda providência, de toda bondade, de toda generosidade. Deus é o Deus da fartura. E aqui não é uma pregação de autoajuda ou de teologia de prosperidade, mas o nosso Deus é próspero, Ele é generoso. E o Epiteto vai dizer, olha, nenhuma dessas coisas me prendem. Eu não sou escravo de nenhum desse discurso sobre riqueza e poder, porque eu quero e amo é a virtude, é o correto, é fazer bem ao meu próximo, que esse seja também o nosso espírito, meus irmãos. E por fim, para encerrar a nossa sessão dessa manhã, e sessão filosófica também, eu vou citar aqui um filósofo agora contemporâneo brasileiro, chamado Leandro Carnal. Acho que alguns conhecem ele aqui, não é? É claro que eu cito ele com ressalva, que tem muita coisa que ele fala que ele está furado, né? Hã? Obrigado, isso é importante. Aliás, se todo mundo que você cita, você tem que ter uma ressalva, porque nem todo mundo, né? O Charles Bukowski mesmo fala uns negócios que às vezes você não concorda. É difícil. Muito bem. Mas o Leandro Carnal, ele fala uma coisa interessante. Ele vai trazer uma distinção entre ética e bom senso. Ele vai dizer o seguinte, quando você trata uma pessoa mais forte do que você com respeito, isso não é ética, isso é bom senso. Porque se você desrespeita uma pessoa mais forte que você, ela quebra você no meio. Quando você trata uma pessoa mais rica do que você, com respeito e deferência, ora, você está agindo não com ética, você está agindo com bom senso. Porque, ora, você vai tratar uma pessoa que tem poder, vai que essa pessoa pode te ajudar em alguma coisa, né? Você vai tratar bem, porque quem sabe no futuro você vai precisar do favor daquela pessoa. Ok, irmãos? Isso parece muito lógico para a gente, porque de uma forma muito intuitiva, né? O primeiro, por senso de preservação, você vai tratar uma pessoa mais forte que você com respeito, né? Ou então, por senso, assim, até de benefício pessoal, você vai tratar o rico e o poderoso assim, com uma certa deferência, porque quem sabe você pode aproveitar alguma coisa, não é? Aí ele vai dizer que isso você apenas ter lá o seu juízo no lugar. Mas ele vai dizer que a ética é diferente. A
A ética diz respeito a como você trata as pessoas mais fracas do que você. Quando ninguém está te vendo, como você trata o seu empregado? Aquele que é vulnerável. Como você trata a pessoa que não tem como te retribuir? Aí sim, ele vai dizer, aí isso é ética. Irmãos, eu vou além do Leandro Carnal, eu vou dizer que isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus precisa influenciar diretamente a forma como nós tratamos as pessoas mais fracas do que nós. A atenção que nós damos a essas pessoas, a forma justa como nós, como empregadores, cuidamos daquelas pessoas que trabalham para nós, a forma justa como essa igreja cuida das pessoas que prestam serviço para a nossa igreja, a forma justa como nós, que temos poder, estamos numa situação de autoridade, nós lidamos com aquela pessoa que está ali subjugada, está vulnerável às nossas atitudes. Isso tem a ver, meus irmãos, com a deferência que nós tratamos o humilde, o simples. E isso é fundamental, meus irmãos, na nossa vida cristã. Porque, mais uma vez, eu encerro com essa imagem na nossa mente, lembrando aos irmãos que, para o apóstolo Tiago, a nossa conduta com o mais pobre está diretamente ligada à nossa salvação, gente. A forma como nós lidamos com o vulnerável, com aquele que nada tem, com aquele que está em situação de risco, de perigo, que está com a barriga vazia, tem a ver com a nossa salvação. É isso que Tiago toca nesse ponto fundamental. A maneira como nós lidamos com o mais fraco testemunha do Evangelho que nós cremos e abraçamos. E se temos ou não o Espírito de Deus. Isso é um ponto inegociável do Evangelho de Jesus. Existe um livro do Tim Keller fantástico, eu recomendo a leitura. A Natália, que é a minha... se você quiser anotar esse livro, chama Justiça Generosa. O Tim Keller vai trabalhar ali a parábola do bom samaritano, mas ele vai dizer de uma forma muito clara que aqueles que foram abraçados pela graça de Deus, aqueles que foram vestidos com a justiça de Deus, de forma muito inevitável, não tem como separar, essas pessoas vão testemunhar da sua fé por meio de obras de misericórdia. Porque eles foram abraçados se sentindo miseráveis e pobres diante de Deus, e foram cobertos com a riqueza espiritual de Deus, e agora, porque eles se viram nus e foram vestidos pela justiça de Deus, eles agora, de uma forma muito clara e direta, conseguem ver a nudez do seu próximo, conseguem ver a vulnerabilidade do seu próximo, conseguem ver a necessidade do seu próximo, e assim como ele recebeu de Deus, ele dá. Porque nós só damos aquilo que nós recebemos, gente. Nós só podemos vestir o nosso semelhante com roupas dignas, se nós formos vestidos também com as roupas dignas do Evangelho de Jesus. Esse é o ponto fundamental da nossa fé. É sobre isso que Tiago vai dissertar a partir do verso 14 em diante, quando ele vai trazer de uma forma muito clara a conexão entre a fé verdadeira e as obras de justiça, as obras de misericórdia, e a conexão da fé falsa com a fé apenas de palavras e de discurso. E ele vai introduzir um tema fantástico, que é fundamental para o texto dele, que é a fé demoníaca, no capítulo 2. Então, nós vamos estudar a fé de demônios em contraste com a fé salvadora, e vai ser uma viagem, assim, de estudo fantástico. Não perca, depois da Sea Ágape, nós vamos entrar no capítulo 2, verso 14 em diante, e você não pode perder, porque vai ser desalojador. Desalojador. Eu tenho estudado Tiago, eu vou dizer para os irmãos, eu estudo Tiago e eu fico tão envergonhado, e eu falo assim, eu não vou passar essa vergonha sozinho. Eu não vou passar essa vergonha sozinho. Eu quero que a minha igreja passe essa vergonha junto comigo. Isso é o tanto que eu amo vocês. Eu amo tanto vocês, que eu quero que vocês também se sintam envergonhados, assim como Tiago tem me deixado envergonhado. Oremos.
Ó Jesus, obrigado por essa breve exposição nessa manhã, mas muito obrigado pela tua presença entre nós, por tudo que ouvimos aqui, pelos testemunhos, pelo louvor tão abençoado, pelo primeiro momento também de ensino, Senhor. Que a tua graça continue sobre nós, iluminando a nossa mente e nos desafiando a viver e a corrigir a nossa conduta a partir do teu evangelho, a partir da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo abençoado a todos, irmãos. Até logo mais à noite, se Deus permitir. Amém.